Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 426. Já tem um bocado de vídeo, né? Já dá para as pessoas assistir bastante, assimilar. E quer um conselho? Não ouça o vídeo apenas uma vez só, não. Ouça várias vezes. Compartilhe com outras pessoas. Fica com vergonha, não. Sabe o que você faz? Compartilhe lá no Facebook. Não é para mim aparecer, não. É para a mensagem ser divulgada para mais pessoas. Quanto mais pessoas assistir, melhor o plano espiritual, melhor para a doutrina. Porque para a doutrina espírita, a maior caridade que nós praticamos para com a doutrina espírita é divulgando a doutrina espírita. Então, essa é a maior caridade nossa para com ela. Então, olha só para você ver. Na questão 372, nós temos que aprender. Desculpe. Nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Você entendeu? Allan Kardec ele faz uma pergunta aqui que, de acordo com a falta de conhecimento, a pergunta que Kardec fez está certa, está certinha. A 372 está certinha, tudo está certo. A resposta dos bons espíritos está certa também, por mais que a gente tenha que explicar. Só que, por exemplo, o médium na casa espírita, ele ali encontra-se no trabalho de desobsessão. Tá bom. Eu estou esmiuçando essa pergunta aqui de Kardec, aqui, ó, de uma outra forma. Então, o médium está ali sentado, aí eles trazem lá uma jovem senhora, põe ela sentada ali numa cadeira, coisa que não existe no espiritismo verdadeiro. Isso é coisa de charlatanismo. Isso é coisa de mistificação. O que é coisa de mistificação, Luiz? Charlatanismo. É esse trabalho rotativo. Por exemplo, tem casas espíritas que eles formam uma roda de médiuns e lá de fora chega, eles vão colocando pessoas ali no centro daquela roda. Tem 6 médiuns ali naquela roda. Então tem uma cadeira no meio e tem um doutrinador. Aí eles pegam e põem aquela pessoa sentada ali no meio, naquela cadeira. E eles pegam, colocam a mão na cabeça da pessoa e diz mais ou menos assim: se houver algum espírito influenciando o nosso irmão ou a nossa irmã aqui, que se manifeste em algum médium aqui presente. Gente, isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é charlatanismo. Isso é misticismo. Resumindo, gente, isso é palhaçada. Isso não é trabalho de desobsessão. Estude o livro dos médiuns para vocês aprenderem o que é trabalho de desobsessão. Estude o livro de André Luiz
Obsessão e Desobsessão. Estude livro de Chico Xavier, de André Luiz, Obsessão e Desobsessão. Não sei se é de André Luiz e Chico, é de André Luiz, mas não sei se é só de Chico e Valdo Vieira junto, mas é Obsessão e Desobsessão. Leia aquele livro para vocês aprender o que é trabalho sério na casa espírita, sério de desobsessão. Quem tem conhecimento sabe que eu estou dizendo aqui é verdade. Agora, quem não tem conhecimento vai descer a lenha em mim. Mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? A pessoa que desce a lenha em mim está me favorecendo, está favorecendo a minha evolução. Porque eu tenho certeza do que eu já li, do que eu leio. Eu tenho certeza. Se eu não tivesse certeza absoluta, eu não estaria aqui colocando a minha cara aqui a tapa. Então, aquilo ali é uma palhaçada. Trabalho de desobsessão não é daquele jeito. Primeiramente, trabalho de desobsessão na casa espírita séria, é realizada apenas com a presença dos médios preparados. Médios que não fumam, médios que não bebem, que não faz uso de bebida alcoólica, médios que não são viciados em drogas, em prostituição. Você entendeu? A pessoa pode até agir dessa forma, mas lá ele não consegue receber espírito sério. Ele vai receber impostor e, como todo mundo ali age corretamente, vai pôr aquele impostor para correr. Mas aí, o que acontece? Senta ali no meio daquela roda, que é uma palhaçada. Pior que tem casas, tem várias rodas de médium. 4, 5, 6, 8 rodas de médium. Isso é palhaçada. Não estudaram desobsessão e desobsessão de Chico Xavier. Não estudaram as obras de Kardec. Por isso, fazem daquele jeito trabalho de desobsessão. Então eles colocam ali uma mulher sentada. Se houver algum espírito com a nossa irmã que se manifeste aqui em algum médium. De repente, um mistificador, um charlatão, um impostor de um espírito. Às vezes não é espírito nenhum, às vezes é o próprio médium que está ali num quadro de animismo. Diz assim: o que vocês querem comigo? Vocês estão me enchendo as paciências. Aí o doutrinador vai lá. Não estamos me enchendo a sua paciência. Não, meu irmão, nós solicitamos a tua presença aqui porque você está perturbando a nossa irmã. Que perturbando a nossa irmã o quê? Eu quero acabar com ela. Acabar com ela. É assim, gente. Vocês sabem quem sou eu? Não, meu irmão. O senhor é um filho de Deus como outro qualquer. Nada disso. Eu sou aquele que estou fazendo o marido dela trair ela com outra. Gente, eu falo que eu já assisti trabalhos desse nível. Eu estou fazendo o marido dela trair ela com outra. E essa outra é uma amiga dela. Eu quero acabar com o casamento dela. Aí aquela senhora no meio da roda começa a chorar, pensando assim, meu marido está me traindo. E é tudo palhaçada. Não está traindo nada. E o inverso acontece. Eu estou levando a mulher dele a trair ele. Eu quero acabar com o casamento dele, eu não gosto dele.
Mas por que você não gosta dele? Não sei, eu não gosto dele. Por isso eu estou levando a mulher dele a trair ele. Olha que coisa, gente. Gente, esses olhos que a terra vai comer, já viu isso. E esses ouvidos que a terra vai comer, já ouviu isso. Em casas espíritas que se dizem casas espíritas sérias. Então isso não é uma palhaçada. Depois, quando os católicos, como se diz, gente? Olha só que coisa. Depois, quando os católicos, esses outros seres, esses evangélicos, desce a lenha no espírita, eles não estão errados, não. Em parte, eles não estão errados, não. Porque o que a gente vê por aí é lixo. Mais lixo e mais lixo. É lamentável. Eu falo mesmo. Então, tá baseado nisso aqui, ó. Que objetivo visa a providência? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que separar o joio do trigo. O médium, ele não pode dizer aquilo. O médium, ele tem que filtrar aquilo que os espíritos ali está dizendo. Então, por exemplo, o espírito diz assim: eu estou levando o marido dela a trair ela. O médium não pode soltar. Ele tem que ter bom senso. Então o médium, ele modifica. Eu estou perturbando o casamento dela. Eu estou perturbando o relacionamento dela. Mas levando o marido dela a trair ela. Isso aí é o próprio médium que está dizendo, isso não é espírito, não. O médium tem que filtrar e passar adiante aquilo que presta. O que não presta tem que filtrar. Presta atenção nessa pergunta de Kardec, para você ver uma coisa. Ó. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Ô, gente, dai-me licença. Aí você vai me dizer assim: bom, mas Luiz, então Kardec errou? Não. Kardec deixou desse jeito aqui para que pudéssemos analisar-se de que esses termos aqui são inadequados. São termos pesados. Cretinos pode substituir-se por cretinismo, você entendeu? Idiota por idiotismo. Você está entendendo? Olha só. Cretinos por cretinismo. Idiota por idiotismo. Entendeu? Esse termo aqui, desgraçados por loucuras. Entendeu? Então, é óbvio que se nós lermos aqui na íntegra, não vai ter assim uma certa nuance. Mas nós temos que tomar cuidado com esses termos, porque aquelas pessoas que não têm conhecimento, quem tem conhecimento entende. Quem tem conhecimento entende. Mas quem não tem conhecimento, esse termo não é pesado? Olha só, que objetivo visa a providência divina criando seres desgraçados,
como os cretinos e os idiotas. Não, gente, vamos ser mais dóceis. Kardec colocou desse modo aqui para nós analisarmos. Que objetivo visa a providência, criando seres assim, com certas loucuras, com certas demências, né? Olha só, a gente tem que criar, a gente tem que substituir. Que objetivo visa a providência divina, criando seres com certas demências, com certas loucuras, você entendeu? Com certos estados, com certos estados, com certos quadros patológicos, como o cretinismo, você entendeu? Como o idiotismo. Olha como é que ficou gostoso. Fala a verdade, se não ficou gostoso ouvir dessa forma. Não ficou mais gostoso assim, até para o ouvido, ouvir dessa forma, né? Que objetivo visa a providência divina, ter criado seres, né? Desajustado, desequilibrados, né? A gente inventa esses nomes que tem tudo a ver com com o cretinismo, com esses estados patológicos, como os seres portadores do idiotismo. Olha que gostoso ouvir isso. Isso alegra até o coração daquela mamãe que está em busca de um consolo. Ai, deixa eu ver no livro dos Espíritos, lá me disseram que trata lá, Kardec trata do idiotismo e da loucura. Deixa eu ver lá, principalmente na questão 372, o que Kardec fala sobre o idiotismo e a loucura. Aí a mãe abre lá e lê assim, ó. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? A mãe tem um troço e desencarna. Ou ela fecha o livro e joga isso no fogo, porque ela tá tão tapada naquele momento, coitadinha, que ela quer saber do problema que ela vive com os teus filhos. Porque ela possui no lar filhos nestas condições. Ela possui, então ela quer um alento. Ela quer um consolo. Agora ela lê do jeito que aqui está. Mas aqui está certinho o que Kardec está explicando aqui. Ele não errou nessa pergunta, ele fez ela corretamente. Mas aí eu já tive a oportunidade de ouvir certos oradores tratando desta questão, usando os mesmos termos que aqui estão. Eu confesso a você que no momento daquele workshop, eu me levantei e me retirei. Falei, não, não quero fazer parte dessa palhaçada aqui, não. Que isso? O próprio expositor, ele não está tendo bom senso, respeito pelas pessoas. Ele não está ensinando as pessoas como ter bom senso, educação. Me levantei, retirei e fui embora. O direito é meu, ué. Eu que mando em mim.
Aí vem os bons espíritos aqui, ó, e responde assim, ó. Os que habitam corpos de idiotas, que eu também não concordo com esse termo, você entendeu? Esse termo idiota foi deixado pelos bons espíritos aqui. Puxa o esmiuçamento. Tá correta a minha pergunta, a resposta, viu, gente? Mas só que quem está expondo o estudo, está explicando, ele tem que explicar assim, ó. Os que habitam corpos detentores do idiotismo, ou que detêm o idiotismo. Olha só para você como é que ficou mais gostoso. Idiota com idiotismo é a mesma coisa. Só que o termo idiotismo parece que tem mel. E idiota parece que está xingando a pessoa. Dá para você entender assim? Ó, os que habitam corpos detentores do idiotismo, ou os que habitam corpos que detêm o idiotismo, são espíritos sujeitos a uma punição. Esse termo também, punição, eu não concordo com esse termo, porque ninguém é punido por aquilo que fez. Desde o momento em que Deus vamos dizer, eu vou usar esse termo por falta de termo. A partir do momento que Deus decretou a reencarnação como a oportunidade de reajuste. Então, o reajuste não é uma punição, é uma oportunidade que é dada àquele espírito para que ele se recupere perante aquelas faltas cometidas. Então, olha só para você ver. Os que habitam corpos detentores do idiotismo, você viu que eu já mudei tudo, são espíritos sujeitos a uma reparação. Ó, punição eu já mudei para reparação. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, o fato de você, olha só, o sentido triplo nessa resposta. O fato de você já ter modificado, aqui no início, os que habitam corpos detentores do idiotismo, são espíritos sujeitos a uma reparação. A partir do momento que você lê e explica dessa forma, anula praticamente o restante aqui, ó. Sofrem por efeito constrangimento. Por que anula isso aqui? Porque no princípio da resposta, nós amenizamos aquele processo, aqueles termos que poderia ser tido como punição. Então, então esses seres, eles sofrem por efeito constrangimento, que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante os órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, é óbvio que eles se veem constrangidos, esses seres. Entendeu?
e, ao mesmo tempo, impossibilitados de manifestarem mediante os órgãos, né, não desenvolvidos ou desmantelados. Por isso, eles passam por esse processo de idiotismo e de loucura. Mas você observa que o cretinismo, né, o cretinismo, a loucura, são termos assim que nós podemos modificá-las de certa forma, amenizando tanto para aquele que encontra-se em meio ao transtorno, quanto para aquele que está em busca de conhecimento para saber como lidar com aquelas pessoas as quais são detentoras desses transtornos patológicos, tanto físicos quanto espirituais, até porque, por mais que são patológicos, mas a causa encontra-se em vidas passadas e registradas no perispírito. Vamos para o próximo vídeo.